Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E vamos ler do verso 6 ao verso 15, dando prosseguimento à exposição desses dois capítulos, 8 e 9. Vamos encerrar hoje, na quinta mensagem sobre essa série de mordomia cristã, de como devemos lidar com os recursos que Deus nos faz chegar à mão e com as necessidades surgidas no meio do povo de Deus. A última vez que trouxemos a mensagem, em 2 Coríntios capítulo 9, versos de 1 a 5, foi no dia 31 de julho. E o mês de agosto nós separamos como mês de missões e suspendemos a exposição desse texto, e agora estamos retomando para a instrução da igreja. O texto de hoje vai tratar sobre a recompensa da generosidade. Nós temos conhecimento, e o apóstolo Paulo escreveu esses dois capítulos aos Coríntios na segunda carta, orientando de como os coríntios deveriam administrar o levantamento e o recolhimento daquela oferta que eles se dispuseram já há algum tempo, e o apóstolo Paulo pediu para que eles pudessem reter, enquanto outras igrejas na Macedônia, na Ásia, enviavam esses recursos para socorrer os irmãos em Jerusalém, que enfrentavam uma grande fome, uma grande seca, uma grande estiagem se abateu sobre o mundo romano, a ponto de o Império Romano tomar algumas medidas de solicitar que os moradores que habitavam em Roma pudessem se retirar, que não fossem romanos, para poder suprir as necessidades do Império. E muitas igrejas também sofreram com essa crise econômica mundial naquele primeiro século. E uma das igrejas mais afetadas, uma das regiões mais afetadas, era a região árida, seca e um tanto quanto pobre da Palestina. E a igreja em Jerusalém sofreu muito com isso. E então as outras igrejas irmãs se mobilizaram para socorrer os irmãos necessitados em Jerusalém. E nós vimos aqui as orientações da palavra de Deus de como eles deveriam fazer, o cuidado de Paulo para que não fosse acusado por ninguém de estar usando ou desviando esses recursos para fins próprios, e se colocou ao lado de Tito e de outros dois irmãos que a igreja em Corinto conhecia e confiava muito bem, e como o apóstolo Paulo instruiu e conduziu essa situação com segurança. Agora ele trata no final, estimulando a igreja e instruindo a igreja sobre um tema difícil, muito mal utilizado e explorado por gente de má fé, que tem conduzido muitos hoje a negociarem com Deus. Mas eu gostaria de trazer uma instrução bíblica clara, prática, transparente sobre o tema, a recompensa da generosidade. Diz o texto em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira
e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Pai bendito e Deus amado, nós te somos muito gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, corpo de Cristo, para buscar a tua presença, em obediência ao teu chamado e convocação. Estamos aqui no dia do Senhor, dia singular e especial, dia do Cordeiro, da vitória do nosso amado Redentor sobre a morte, dia em que Ele nos libertou do peso e das consequências do pecado, dia da ressurreição. Nós estamos aqui para antever um pouco da glória que experimentaremos eternamente nos céus. Ó Senhor Deus, dá que os nossos corações sejam enchidos de gozo, de alegria, de prazer em poder estar diante do Deus vivo, bendizendo ao Senhor, contemplando tua glória e santidade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos consciência de que somos indignos de estar na tua presença, mas somos acolhidos em Cristo Jesus, lavados pelo seu sangue, perdoados dos nossos pecados, redimidos ao Senhor. E é bom poder saber dessas verdades, que estamos diante do Deus que nos acolhe gratuitamente na sua presença. Ó Pai amado, é bom poder chegar diante do Senhor e consagrar na nossa vida o que somos e o que temos. E nesse momento agora, quando abrimos a tua palavra, Senhor Deus, manifesta favor e graça, falando aos nossos corações, manifestando tua glória, instruindo o teu povo, para que possamos andar de forma firme e digna da tua presença. Que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não queremos enganar o nosso coração. Não queremos estar aqui tão somente para a prática e o cumprimento de deveres religiosos. Queremos estar aqui com alegria, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Fala, pois, ao nosso coração, manifesta o teu favor, enche-nos do teu Espírito, renova a nossa vida na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. A sabedoria humana teria receio de falar em recompensas para aqueles que contribuem para o reino de Deus através de dízimos e ofertas, temendo assim criar um espírito interesseiro, egoísta, de tentar ser motivado pela bênção, ou pelo retorno, ou pela troca. As Escrituras, entretanto, ensinam claramente que a obediência a Deus, a devoção à sua glória e ao bem-estar dos outros traz bênçãos sobre o que dá generosamente das suas posses para suprir as necessidades do reino de Cristo. Este é o ensino de Paulo no texto que acabamos de ler. Ele não tem constrangimento de falar sobre isso. E eu gostaria então de destacar algumas coisas aqui, mediante os desafios que temos colocado diante da congregação e que vocês bem conhecem. Nós estamos, pela graça de Deus, terminando a reforma do templo que compramos, ou das instalações que compramos para a igreja em Nazaré da Mata, onde ela completou 6 anos de vida, a plantação daquele campo em Nazaré da Mata, no nosso projeto da Mata Norte de Pernambuco. Em outubro, estaremos entregando o templo da Congregação de Aliança,
e vamos fazer ali um avanço missionário para bendizer o nome de Deus e agradecer. Esse mês repassamos para a nossa recém-organizada igreja do Vasco da Gama um valor de suporte para que eles possam começar a construção do templo deles, com os 3 terrenos que nós já doamos para eles também. Deus tem sido generoso para com nossas vidas, porque em meio a toda essa crise econômica que o nosso país vive, Ele nos desafiou, a construirmos essas 3 congregações e a construirmos o nosso templo. Seria loucura imaginar algo dessa natureza no momento que nós vivemos, mas Deus reservou exatamente para esse momento, e nós temos desafiado a igreja a confiar em Deus e a se comprometer com Deus, com o seu reino, e temos visto a reação de vocês, igreja, a consagração, o comprometimento, e temos ficado felizes, e muitos se comprometeram durante o ano a trazer uma oferta fixa para dar sustentação à continuidade da nossa construção, que já está aí no seu último piso da estrutura dessa primeira fase. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa lhe estimular, e que Deus possa trazer ao seu coração nessa manhã, através dessa mensagem, ânimo, confiança, dependência, que a nossa vida não é fruto ou resultado tão somente da situação econômica do país, mas é Deus que nos sustenta, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá força, que nos dá saúde e vigor, é Deus quem abre portas à oportunidade, é Deus que mesmo em meio à crise sustenta o seu povo. Como diz o salmista, eu fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar pão. É esse Deus generoso que se revela ao seu povo na Escritura. É sobre esse Deus que Paulo está tratando aqui aos coríntios, em meio numa situação de crise, não só numa determinada região, mas no mundo da sua época. O mundo que enfrentava fome, o mundo que enfrentava uma estiagem, uma crise econômica muito séria. E é em meio a essa crise que igrejas, irmãs, se compadecem e se comprometem de assistir os menos favorecidos e os que estavam sendo mais atingidos pela crise. E Paulo então orienta essas igrejas. E agora Paulo fala da recompensa que Deus tem para aqueles que, com um coração sincero e alegre, contribuem apesar do quadro econômico. Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para vocês nesta manhã. A primeira delas, que o apóstolo Paulo nos traz, é que ninguém perde nada dando liberalmente a Deus. Esse é o ensino de Paulo. Observe o verso 6. Ele começa afirmando: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Essa é a afirmação de Paulo. Dar é como semear. Imagina Paulo e fala Paulo: quanto mais semeamos, mais colhemos. Essa é a lógica do apóstolo. Esse é o ensino dele, esse é o argumento que ele começa a tratar aqui com os coríntios. Quem semeia com mão remissa colherá pouco, mas o que semeia fartamente, com fartura colherá os frutos. Este princípio de retribuição divina está presente em toda a Escritura. No Antigo Testamento era ensinado que Deus daria liberalmente a quem desse liberalmente. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25, nos diz que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, mais do que é devido, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa
prosperará. Esse é a afirmação do sábio Salomão quando escreve o texto de Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. E olha a lógica que ele usa. A quem dá liberalmente, Deus lhe acrescentará mais e mais. E ao que retém mais do que é devido, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Essa é a afirmação do Senhor. Eu fico pensando aqui, diante das crises que se abatem sobre nosso país e nossa economia, né? Das crises que se abatem pelo mundo, da pessoa, do crente pensar que, opa, eu não posso ser liberal em dar, eu não posso ser generoso em contribuir para o reino de Deus, para o irmão necessitado ou para a obra do Senhor, porque senão vai faltar. São tempos difíceis, né? E o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz que há um princípio, há uma regra de Deus com relação a essa particularidade ao seu povo. Ele diz que a quem dá, aquele que dá generosamente, aquele que dá liberalmente, Deus vai lhes acrescentar mais e mais. E aquele que acha que não deve dar mais do que o devido, isso é curioso para mim, ao que retém mais do que é devido. Parece que Deus estabelece um princípio no que tange a Ele nos abençoar material e economicamente na nossa vida. Ele quer nos abençoar para que nós sejamos generosos. Deus quer ser generoso para com nossas vidas, e Ele é generoso para com nossas vidas, para que a gente aprenda a ser generoso para com as outras pessoas. Quanto mais Ele me dá, Ele quer que eu dê, que eu mostre generosidade a outras pessoas, aqueles que menos têm. Essa é a regra de Deus. E então, baseado nesse princípio de manifestar sua graça e misericórdia e favor para com as nossas vidas, para que nós possamos, da mesma medida, demonstrar graça e misericórdia para as outras pessoas, Ele nos abençoa financeiramente. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele nos abençoa economicamente. E quem dá liberalmente agrada a Deus. E quem agrada a Deus, Deus acrescenta mais e mais. Não é perda. Mas aquele que retém, aquele que acha que se eu segurar, eu vou me precaver de situações difíceis, aquele que retém mais do que é devido, ser-lhe-á em pura perda. E o verso 25 diz que a alma generosa vai prosperar. Provérbios 22, verso 9, diz que o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E aqui ele vai mais. Ele diz que aquela pessoa que divide o seu essencial, que divide o seu básico, que dá o seu pão, que divide o seu pão ao pobre, esse será abençoado. É assim que o Antigo Testamento nos fala acerca desses princípios de ser generoso. E até nos fala o Antigo Testamento que emprestamos a Deus quando damos ao pobre. Provérbios capítulo 19, verso 17, nos diz que quem se compadece do pobre empresta a Deus, que Ele paga por sua boa ação. Deus não deve e nem fica devendo nada a ninguém. E quem é generoso para com o necessitado está emprestando a Deus, diz o Provérbios, e Deus lhe paga por sua boa ação. O Senhor Jesus também ensinou o mesmo. Ele diz que Deus distribui na mesma medida que damos. Em Lucas, capítulo 6, verso 38, ele diz: dai, e lhe será dado. Boa medida, transbordante, generosamente você receberá. Porque com a mesma medida, com a mesma atitude com que você medir ou agir, Deus lhe medirá também, ou agirá assim também para com você.
Esse é o princípio que Jesus traz ali, estimulando o crente a ser uma pessoa generosa e liberal nesse aspecto de socorrer o menos favorecido, de saber que Deus faz com que chegue recursos em minhas mãos para que eu manifeste o favor e a generosidade de Deus para com as outras pessoas. Não é tão somente para que eu acumule. Deus providencia o nosso sustento para o nosso bem-estar, para uma vida digna diante dele, mas também para que a gente manifeste generosidade. E Deus aumenta a sementeira para que aumente a minha generosidade e a minha liberalidade. É assim que o Senhor nos ensina, de forma que, como concluiu o escritor de Atos, Lucas, no verso 20, no capítulo 20, verso 35, ele diz que, sendo assim, é melhor dar do que receber, é o ensino de Jesus. Também são prometidos 2 tipos de recompensas em toda a Escritura. Bênçãos materiais são prometidas, sim, conforme Malaquias ensinou. Quando nós abrimos a palavra de Deus no profeta Malaquias, é um texto tão conhecido porque muito usado, que fala do desafio de Deus à nação de Israel, quando está voltando do cativeiro para reconstruir a cidade, os muros, o templo, e Deus então desafia o seu povo à fidelidade, porque o povo estava preocupado com a sua própria casa, em reconstruir os seus negócios, a sua vida, e negligenciaram as coisas de Deus, a causa de Deus, o templo de Deus. E Malaquias então nos ensina, do verso 10 ao verso 12 do capítulo 3, nessas palavras: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que bênção sem medida seria essa que o Senhor derramaria sobre o seu povo, se o seu povo trouxesse todos os dízimos à casa do tesouro? E ele diz: por vossa causa, verso 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está afirmando aqui que essas bênçãos sem medidas são bênçãos materiais. É o fruto do trabalho, a vide no campo não será estéril. E vocês terão uma terra deleitosa ou produtiva, onde de fato e verdade, como constatado pelo povo de Israel, em se plantando, tudo dava. Deus promete bênçãos materiais àqueles que são generosos e que são liberais nesse particular, que entendem o princípio, que Deus tem me abençoado financeiramente não para que eu acumule, porque eu não poderei levar absolutamente nada dessa vida aqui, mas para que eu seja generoso e seja canal de Deus para abençoar outras pessoas, para abençoar o menos favorecido, para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. É isso que o Senhor está tratando e desafiando o seu povo Israel. Mas Deus também promete bênçãos espirituais, tais como um tesouro no céu, prometido pelo Senhor Jesus ao jovem rico. Mateus capítulo 19, verso 21, ele promete isso. Como também em Hebreus capítulo 6, versículo 10, onde ele diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho ou da vossa generosidade e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E ele está falando exatamente disso. Deus é um Deus que recompensa, que retribui, que abençoa com generosidade aquele que é generoso. E Paulo está aqui estimulando os crentes em Corinto a refletir e a pensarem sobre isso. Entretanto, para que seja retribuída
o ato de contribuir deve obedecer a alguns critérios, diz Paulo. E aqui vem o verso 7, onde ele nos orienta, onde ele instrui, onde ele nos diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Paulo diz para que a pessoa seja recompensada por Deus na sua generosidade. Há alguns critérios que o apóstolo Paulo ensina aqui aos coríntios. Deve ser segundo o que cada um propôs no coração, isto é, com o consentimento do seu coração. No que se refere à quantidade, aqui Paulo está tratando disso. Ele está fazendo uma campanha de levantamento de recursos para socorrer os irmãos pobres da Palestina, em Jerusalém. E ele levanta esse princípio: quanto que cada pessoa vai dar? E ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu próprio coração. Não há valores a serem estabelecidos. Tem que vir do seu coração, é com a sua consciência, é com a sua alma, é com um acordo com o seu coração, é com a generosidade que você coloca dentro de você para socorrer, para contribuir, para investir, para dar, para devolver, para aplicar. Esse é o primeiro critério, segundo o que cada um propôs no coração, com o consentimento do seu coração. Isso se refere à quantidade. Não estamos tratando de dízimos aqui. Paulo não está tratando de dízimo aqui. Ele está tratando de uma oferta específica, especial, para socorrer os irmãos necessitados na Palestina. Isso não se aplica a dízimos. E nós veremos mais adiante, noutra mensagem, isso. Isso se aplica a uma oferta voluntária, que se levantou por causa de uma necessidade específica. E aí cada um iria participar com aquilo que propôs consigo mesmo. Em segundo, a pessoa não deve dar com tristeza, isto é, com relutância, pensando no que se vai perder. Eu poderia comprar isso, ou poderia fazer aquilo, ou poderia investir nisso, ou poderia investir naquilo. E ele diz: não faça desse jeito, não faça com pesar no coração, não faça fazendo cálculos com Deus, não faça assim, faça com alegria e não com tristeza. Esse é o critério que Deus requer e observa no coração do doador generoso. Ele não faz contas com Deus. Ele olha para a necessidade do outro. Ele olha para a causa exposta diante dele, e não fazendo cálculos, medindo, fazendo contas. Não com relutância, pensando no que vai perder. Mas não por necessidade, isto é, constrangido pelas circunstâncias e, consequentemente, triste. Seria não por obrigação, não por ser constrangido a isso, não por ser, se não der, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai pesar a mão, né? Não pode ser desse jeito, não pode ser por obrigação ou por constrangimento e necessidade. Mas qual a razão para estes critérios estabelecidos aqui pelo apóstolo Paulo? É que Deus, diz ele, ama a quem dá com alegria. Dar, consagrar, entregar, tem que ser algo de coração, feito com alegria. E eu me preocupo muito e tenho tentado passar essa ideia e esse conceito bíblico para vocês nos momentos de culto, quando nós consagramos a Deus nossas vidas, nossos recursos e trazemos aqui nossos dízimos e ofertas. Precisa ser algo que aí no banco, com a minha oferta nas mãos, com o meu dízimo nas mãos, eu orar a Deus: Senhor, eu dou com alegria isso, eu dou com reconhecimento que o Senhor é quem tem dado, é o Senhor quem tem me sustentado, é o Senhor que tem sido generoso para com a minha vida, e eu consagro ao Senhor com alegria. Eu entrego isso para o socorro dos necessitados, eu entrego isso para a manutenção da tua causa, eu entrego isso para o investimento no avanço do teu reino, eu faço com alegria. É essa consciência que a Bíblia nos requer, porque Deus ama a quem age assim.
e que não tem valor nenhum, não terá valor nenhum se eu vier de outra forma que não assim. Se eu vier com tristeza, com pesar, pensando, eu estou entregando isso aqui, mas eu tenho essa conta para pagar, esse compromisso para honrar. Deus ama a quem dá com alegria, não com tristeza. Deus ama a quem dá com alegria, não dá por obrigação. Deus ama a quem dá com alegria, e essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo estabelece esses critérios. Portanto, os coríntios não deviam estar apreensivos com um aparente autoempobrecimento ao dar bastante para os crentes pobres de Jerusalém. Essa é a colocação do apóstolo Paulo. E eu sei que todos nós que temos responsabilidades com as nossas famílias, olhamos para o país, olhamos para o futuro, olhamos para a crise econômica que a gente vive, olhamos para a falta de perspectivas e ficamos apreensivos e às vezes somos tentados a pensar duas vezes quando nos é desafiado a assumir um compromisso como esse de uma obra que estamos fazendo. E o texto é aplicável para as nossas vidas, é relevante para o nosso contexto. Nós, como os coríntios que viviam também uma crise, não deveriam estar apreensivos com o aparente autoempobrecimento, com a aparente perda, ao dar com liberalidade para o socorro dos crentes em Jerusalém. Em segundo lugar, Deus providencia que aquele que dá abundantemente sempre tenha o que dar. É isso que o texto nos traz como princípio do verso 8 ao verso 11. Diz o texto que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui enfatizando. Primeiro, ninguém perde nada dando liberalmente a Deus. Segundo, Deus providencia que aquele que dá abundantemente sempre tenha o que dar. Para Paulo, Deus não só retribui nossas contribuições para nosso uso e proveito próprio, familiar e pessoal, mas para que sejamos canais de maiores bênçãos para outros. Receber de Deus mais para dar mais. Experimentar a generosidade de Deus para ser mais generoso. É o sentido do texto. Para provar isto, o apóstolo Paulo usa dois argumentos. Primeiro, o ensino das Escrituras sobre o homem generoso. Verso 9. Ele cita a descrição do homem que dá, e no Salmo 112, verso 5 ao verso 10, abra lá sua Bíblia comigo, Salmo 112, versos de 5 a 10. Nesse salmo, meus irmãos, a palavra de Deus cita o homem generoso, e ele diz no verso 5, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido dos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, nesse Salmo 112, a palavra de Deus está
nos estimulando, e Paulo usa esse salmo para trazer esse princípio. Entre as muitas recompensas que o salmista enumera, está que sua justiça permanece para sempre, ou seja, sua capacidade de dar como um homem justo o acompanhará sempre. E em segundo, Paulo usa um outro argumento, que é a figura da semeadura e da colheita. O verso 10, Paulo ensina que assim como Deus dá semente ao semeador e pão ao que come, ou seja, o fruto da semente e colheita, assim dará bens ao que deseja contribuir e dará através dele bênçãos aos necessitados. Ou seja, ninguém jamais empobreceu por contribuir para Deus. É esse o princípio estabelecido aqui. Provérbios capítulo 28, verso 27, nos diz que o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos, o que dele foge, será cumulado de maldições. A palavra de Deus nos desafia a generosidade. A maior recompensa de dar é ser capacitado por Deus para dar mais e mais ainda. É isso que o salmista traz, é isso que o apóstolo Paulo usa como argumento quando usa a figura da semeadura e da colheita. E é lógico, quem semeia pouco também vai colher. Mas quem semeia com liberalidade, com abundância, com ousadia, vai colher muito. Em terceiro lugar, a generosidade nas contribuições traz glória a Deus, e essa é a razão pela qual Deus quer nos abençoar mais e mais, e quer abençoar o generoso mais e mais, para que através das suas generosidades Deus seja glorificado. Esse é o princípio que Paulo traz aqui, a razão pela qual deveríamos ser generosos em dar, para que Deus nos abençoe mais e mais, para que sejamos mais e mais generosos, porque isso traz glória ao nome de Deus. A generosidade nas contribuições traz glória a Deus. As ofertas generosas dos coríntios iriam trazer as seguintes reações por parte dos crentes em Jerusalém. E Paulo lista aqui. Primeiro, gratidão a Deus por Paulo, que estava liderando aquela coleta, fazendo aquela campanha, se sensibilizando com a necessidade dos irmãos pobres em Jerusalém. E eles iriam louvar a Deus e agradecer a Deus, ser gratos a Deus pela vida do apóstolo Paulo e pelas necessidades supridas da igreja. O verso 11 e o verso 12 nos fala isso. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Deus será glorificado, haverá gratidão no coração dos irmãos que são supridos. Eles darão glória a Deus, e isso deveria estimular e animar o meu coração a ser generoso. Todos os nossos investimentos, todos os nossos objetivos enquanto igreja local deveria ter por a única motivação a glória de Deus, o avanço do reino, a proclamação do evangelho. E quando nós contribuímos com generosidade, quando nós nos comprometemos com Deus, graças e glórias serão dadas a Deus. Gratidão e também glórias a Deus pela demonstração prática da obediência dos coríntios ao evangelho. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, verso 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, a vosso Pai que está nos céus. É assim que Jesus aplica a vida dos cristãos, que eles deveriam viver as suas vidas de forma tal que os homens vissem o seu comportamento, vissem a sua atitude, vissem a sua generosidade e dessem glórias a Deus. Em terceiro lugar, a generosidade nas contribuições traz orações intercessórias por aqueles que
tem um coração generoso. A oração intercessória da parte dos crentes em Jerusalém, em favor dos coríntios. O verso 14, o apóstolo Paulo diz que enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós, ou que há em vós. Em quarto, graças a Deus por Jesus Cristo, por cuja causa Deus nos concede a graça de contribuir. O verso 15, ele termina assim: graças a Deus pelo seu dom inefável, Cristo. Concluindo, meus irmãos, o texto nos ensina o seguinte sobre contribuir abundantemente. Primeiro, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não empobreceremos se contribuirmos bastante para o reino. Deus retribuirá abundantemente. Essa é a primeira verdade que Paulo conclui, ou que nós podemos concluir do texto. Segundo, Deus nos retribui para que contribuamos mais ainda. Ele vai abençoar e aumentar a sementeira daquele que é generoso, para que ele possa mostrar cada vez mais generosidade. Terceiro, acima de tudo, devemos pensar em toda a glória que virá para o nosso Deus, através das nossas contribuições, por intermédio daqueles que vão agradecer a Deus por nossa causa. Deveria ser essa a motivação do meu coração. Eu estou investindo, eu estou me comprometendo, eu estou consagrando e dando para o avanço do reino de Deus, para a assistência dos necessitados, e isso redunda em glórias para Deus. Quando na oração dominical o Senhor Jesus ensina que nós deveríamos substituir a prioridade pelas nossas coisas e colocar como prioridade as coisas de Deus, que nós deveríamos orar e nos preocuparmos e gastarmos as nossas vidas e energias pelo nome de Deus, pela vontade de Deus e pelo avanço do seu reino. Deus está dizendo que, Jesus está ensinando que muitas vezes o que nos motiva a orar são os nossos pecados, é o nosso sustento e é o livramento pelas tentações e dificuldades. Mas o Senhor diz: não faça isso. Coloque em primeiro lugar as coisas de Deus na sua vida. Se preocupe com as coisas de Deus em primeiro lugar. Entenda o princípio de Mateus capítulo 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as outras coisas lhe será acrescentada. Entenda o desafio de Deus. Invista a sua vida, suas energias, seus recursos, tudo que você é, em Deus, na sua glória, no seu reino, na sua vontade, para que o seu nome seja glorificado, e Deus providenciará as suas necessidades. Deus, como um Pai generoso, dará tudo o que você precisa para você viver. Mas se você viver para você mesmo, para as suas coisas, não espere de Deus absolutamente nada. Esse é o desafio. Busque em primeiro lugar, porque você não há como acrescentar absolutamente nada à sua vida pelas suas preocupações. Não gaste a sua vida se preocupando com o que você há de beber, de vestir, porque você não pode acrescentar absolutamente nada a isso. Aprenda com os lírios do campo, aprenda com as aves dos céus. Eles não trabalham, eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste os sustenta. Olhai a beleza da natureza, dos lírios no campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Eles hoje existem, amanhã são lançados no fogo. Quanto mais valeis vós, disse Jesus. Por isso aprendam. Busquem em primeiro lugar as coisas de Deus, que as demais coisas Ele acrescentará a vocês. Acima de tudo, devemos então pensar em toda a glória que virá para o nosso Deus através das nossas contribuições, compromissos.
E, por fim, contribuir liberalmente é um ato de fé. Crer que Deus pode fazer abundar. Sempre estaremos diante desse desafio. Ou eu creio na minha força, na minha capacidade de acumular, de poupar, de fazer um fundo para que eu garanta o meu futuro, ou eu vou confiar em mim, na minha capacidade de trabalho, ou eu vou dizer para mim que o que eu obtenho hoje, o que eu conquistei hoje, o que eu consegui hoje, foi por causa de mim, do meu esforço, e não por causa da bondade de Deus. Como que se a minha capacidade de gerenciar, se a minha capacidade de produzir não viesse daquele que me criou. Ou eu vou dizer assim, Senhor Deus, eu sei que o que eu sou, que o que eu tenho, que o que eu conquistei, consegui isso por causa da tua generosidade com a minha vida. Porque tu és um Deus bondoso. E eu quero pegar as minhas conquistas, o que o Senhor me oportunizou para ter, para construir, e consagrar ao Senhor para a tua honra e glória, para que o teu nome seja exaltado e reconhecido. Contribuir sempre será um ato de fé, e a nossa vida vai estar diante disso. Você contribui liberalmente, meu querido? Essa é a pergunta que o resultado dessa exposição nos impõe. Contribuo eu liberalmente? Contribuo eu com alegria? Tenho experimentado as bênçãos de Deus em troca disso? Tenho crido nesse princípio? Busco, ou tenho buscado em minha vida, a glória de Deus em quando contribuo, quando oferto, quando ofereço ou consagro? Quantas pessoas têm glorificado a Deus por minha causa? Quantas pessoas têm glorificado a Deus por causa da nossa igreja? Que nós sejamos um canal de bênçãos aos outros, e que nós sejamos um canal de bênção para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a oração que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos desafiar a sermos generosos e manifestar para as pessoas a generosidade do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos nos colocar diante dEle. Eu queria desafiá-lo a pensar sobre isso, a aplicar a sua vida. Como tem sido o seu comportamento nesse particular? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. O pastor Lutero vai nos fazer uma oração e nos despedir com a bênção do Senhor.